Situação no Irã se agrava cada vez mais e a queda tanto do presidente Pezeshkian, mas mais do que isso, do regime dos ayatollahs, pode estar mais próxima do que nunca. Temos manifestantes simbolicamente queimando fotos do ayatollah, muros ali, outdoors, pichados como "Volta Shah Reza Pahlavi, volte o regime dos Shahs", e claro, uma possível ingerência dos Estados Unidos e de Israel pode acelerar bastante esse processo. Será que teremos a queda do regime dos ayatollahs? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que a Nômade, parceiraça aqui do canal, está oferecendo para você, sendo que ela é a maior e melhor conta internacional do Brasil, a possibilidade de comprar os seus dólares nesse momento de instabilidade política internacional, instabilidade política brasileira em ano eleitoral, comprar os seus dólares com 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. Então, se tá 5,35, você paga 5,20. Se tá 5, sei lá, 20, você paga 5,5 e por aí vai. Cara, só a Nômade para fazer isso para vocês. Baixa o aplicativo, é de graça. Você já tem uma série de benefícios, parcerias com marcas, aluguel de carros, viagens, tal. Você pode ter acesso, por exemplo, ao Nômade Explorer, que é o cartão de crédito que eu utilizo para pagamentos aqui no Brasil, que me dá cashback dolarizado, pontos que não expiram e vários outros benefícios, como acesso à sala VIP da Nômade, o Nômade Lounge, em viagens internacionais, e claro que é muito mais prático do que ficar pagando em viagens internacionais com cartão de crédito, EF e tal. Pô, cara, compra os dólares antecipadamente com a Nômade e eu fiz isso, né, das minhas viagens e achei sensacional. Se vocês quiserem, vou deixar para vocês o QR Code aqui na tela, cupom Ricardo15 e tem acesso à melhor conta internacional do Brasilzão. Tamo junto, galera. Então bora lá pro vídeo. Aliás, tenho até medo de gravar esse vídeo, porque penso eu que ele vai ficar desatualizado rapidamente, porque mudanças políticas podem acontecer em um futuro próximo do Irã. O Irã, ele é um país muito relevante, tanto do ponto de vista territorial mesmo. A gente fala de um território muito grande no Oriente Médio e uma região que é muito estratégica. É o berço das 3 principais religiões monoteístas do planeta, ou as mais relevantes, né? É uma região que conta com muito petróleo, principalmente no Golfo Pérsico, e do ponto de vista geográfico é como se fosse uma espécie de nó mesmo, uma conexão do restante do continente asiático, o continente europeu e, claro, o continente africano. Então, o Irã, que é um país super relevante, muita população, muitos recursos naturais, seja o petróleo, seja o gás, e ainda controla uma passagenzinha super estratégica, que é o Estreito de Hormuz, responsável por quase 20% da negociação de petróleo do planeta, sempre foi alvo das grandes potências estrangeiras. Até 1979, o Irã ele era comandado por uma monarquia, o regime dos Shahs, à época o Shah Reza Pahlavi, que tinha uma aproximação muito grande com o Ocidente. Aliás, o Irã era visto pelos ocidentais como um dos países mais liberais do ponto de vista religioso tal do Oriente Médio. Graças à crise econômica, uma insubordinação aos Estados Unidos, era o momento de um nacionalismo vingente ali também no Oriente Médio. O regime dos ayatollahs, incomodado com algumas propostas do antigo Shah, o Shah Reza Pahlavi, como a reforma agrária, que tirou bastante poder do caráter religioso ali do Irã, algumas reformas mais liberais, como eu falei, recrudescendo essa visão mais voltada a religiosidade islâmica, e claro, isso amparado por uma crise econômica, os ayatollahs mobilizaram principalmente a classe mais pobre para liderar uma revolução que tirou o Shah Reza Pahlavi do poder e colocou o ayatollah, uma liderança religiosa, também com uma liderança política do país, à época o ayatollah Khomeini. Os Estados Unidos, que eram grandes aliados do Irã, ficaram tão incomodados que eles tentaram acabar com essa revolução, financiando, olha como geopolítica é interessante, né? Um vizinho que também estava preocupado que essa revolução islâmica xiita se espalhasse para o seu território, que era o Iraque. O Iraque, à época, comandado por Saddam Hussein, exatamente, galera. Saddam Hussein, anos depois morto pela ação americana, foi financiado também pelos Estados Unidos para tentar acabar com a revolução iraniana. Não conseguiu. Eu diria que a guerra Irã-Iraque, ela foi quase um empate, né? Com os dois saindo derrotados, com crise econômica, instabilidade, tudo tal. Pois bem, o Irã ele passou a ter um programa nuclear, sempre alegando que era para fins pacíficos, fins energéticos, tudo tal, só que os Estados Unidos, principalmente pós anos 2000, e Israel, que é uma espécie de representante dos Estados Unidos do Oriente Médio, começou a falar que esse programa nuclear também era para fins bélicos, para a produção de armas nucleares.
Olha, galera, a própria CNN fez um levantamento colocando quantas vezes Israel acusou o Irã de ter armas nucleares, e isso vem desde a década de 90, hein? Desde a década de 90. Em 2015, houve uma espécie de aproximação entre Irã e Estados Unidos durante o governo Obama, em que foi assinado um acordo em que o Irã abriria o seu programa nuclear e, em troca, teria o fim de algumas sanções econômicas. Em 2018, o governo Trump ele se retirou desse acordo, alegando que o Irã não respeitava os limites de enriquecimento. A ONU alegava que respeitava sim, mas enfim, né? Águas passadas. E Trump e Irã começaram a se tornar grandes inimigos. Talvez o grande símbolo disso tenha sido em 2020, quando os Estados Unidos fez uma operação no Irã, na verdade no Iraque, eliminando o general Soleimani, que era a liderança militar iraniana naquele contexto. Isso aconteceu um pouquinho antes do mundo ficar mais preocupado com outras questões, como a pandemia, que aconteceu logo na sequência. Mas o Irã sempre prometeu uma espécie de revanche. E como os Estados Unidos saiu unilateralmente desse acordo, o Irã começou a enriquecer urânio. E aí, tinha urânio enriquecido a 60%, sabe-se lá quantas quantidades, capaz de produzir um equipamento, uma arma nuclear, enfim, a pressão aumenta contra o Irã. Principalmente com Israel, que alega que estava preocupado pela sua questão de soberania, e Israel é conhecido por realizar ataques preventivos, fez isso no Iraque, fez isso na Síria, fez isso na Guerra dos Seis Dias e fez isso recentemente contra o Irã. Os americanos também ajudaram e a tensão se consolidou, trouxe aqui para o momento atual. Fato é que vocês têm que entender que a geopolítica você nunca pode ver como torcida de maneira maniqueísta, bonzinho e malvado. O regime iraniano, utilizando de um caráter fundamentalista, ele é altamente repressor com minorias e com o direito das mulheres. Lembrando que isso não é o islamismo, isso é o governo iraniano, são coisas diferentes. Por exemplo, o caso da Mahsa Amini, que foi condenada, na verdade foi presa porque estava usando o hijab de maneira errada e acabou morta, é um símbolo disso. As mulheres foram às ruas, queimaram seus véus islâmicos, mas entendam, não porque elas são contra o véu islâmico, mas sim porque elas são contra o Estado usar isso de maneira autoritária. Acho que eu já fiz essa comparação, mas vai lembrar, né? Caso você seja cristão, você usa o seu terço ali, né? Você usa o seu crucifixo. Pô, uma coisa muito legal pra você, porque você se sente confortável com isso, faz parte da sua cultura tal. Entende que é diferente se o Estado brasileiro te obrigasse a usar isso? São coisas bem diferentes. É o que acontece no Irã. As pessoas não são contra o islamismo, elas são contra o governo autoritário, são coisas diferentes. E agora, o que vem acontecendo é que mesmo tendo um presidente um pouco mais reformista, conhecido por ser reformista, que é o Pezeshkian, o Irã vem atravessando uma grande crise econômica. O Irã alega que é pelas sanções internacionais, mas o próprio Pezeshkian alega que também houve uma má condução econômica. A inflação do Irã chegou a 50%, em alguns setores como alimentos chegou a quase 70%, e é claro que juntando isso à repressão estatal, à polícia da moral e dos bons costumes, a falta de liberdade de expressão, acabou culminando com uma manifestação em todas as províncias iranianas, com alguns relatos que houve, inclusive, tomada de territórios por insurgentes no oeste iraniano. Nós temos a Guarda Revolucionária Iraniana, que é uma força de elite criada à época da Revolução Islâmica para proteger a revolução, junto com o exército, alegando que tem que separar o que são manifestantes legítimos do que eles estão chamando de insurgentes, do que eles estão chamando de alguém que está tentando contra a segurança nacional. Fato é que os dados mostram 60 mortes e 2.500 prisões, sendo que alguns médicos iranianos relataram que o número de mortes pode ser muito maior, que haveria até uma sobrecarga do sistema médico do Irã. O Irã alega que Israel e os grupos terroristas hostis estão minando a segurança pública do país e houve uma acusação do próprio Irã em carta ao Conselho de Segurança da ONU que a culpa é dos Estados Unidos que estão transformando os protestos em atos subversivos violentos e vandalismo generalizado, alegando inclusive que há a participação de mercenários americanos e israelenses nesses protestos. Professor, e é verdade? Sendo sincero, não duvido muito, mas não vejo geopolítica como bom e malvado. Vocês entendem que o Irã argumenta esse imperialismo americano e essa ingerência do Mossad, enfim, da inteligência israelense, para alegar que todo mundo está sendo financiado por potências estrangeiras? Ao mesmo tempo, não dá para ser inocente e achar que não tem interesse dos Estados Unidos em fazer cair um regime que é fortemente aliado da Rússia, da China, numa região tão estratégica como o Oriente Médio.
É óbvio que existem esses interesses. O Marco Rubio, por exemplo, alegou que os Estados Unidos apoiam essa revolução, o bravo povo iraniano, e a Alemanha, a França e o Reino Unido condenaram a violência do país. Os manifestantes, eles estão tomando pontos muito simbólicos, derrubando, por exemplo, prédios públicos, jogando, fatiando fogo, por exemplo, em locais, mulheres com cigarro apagando, né, ou queimando a foto do Ayatollah Khamenei, que hoje é a liderança política e religiosa do país. Você pega ali fotos de funerais de agentes de segurança, porque eles estão sendo eliminados. A internet está totalmente bloqueada no país, excetuando, claro, né, para agentes do governo, e acho que surge uma figura muito interessante nesse processo. Lembra que eu falei do Shah Reza Pahlavi? Ele teve um filho. Esse filho hoje está exilado no Egito e prometeu que vai voltar para o Irã. Claro, muito possivelmente agindo em consonância com os Estados Unidos e com Israel. Ele alegou que ele está preparando o seu retorno para conseguir tomar o poder que foi tirado do seu pai e que hoje, amparado pela população, galera, a gente teve, olha isso, hein, em Teherã, um manifestante pichando no outdoor vida longa ao Shah, ou seja, pedindo para o Shah voltar ao país. Muito possivelmente teremos informações no futuro próximo, como eu falei, o Irã. Ele está atravessando uma baita crise hídrica em Teherã, obrigando até possivelmente a evacuação do território. A gente tem uma crise econômica instalada e esse movimento de repressão, possivelmente causando uma transição política. E entenda que o Irã ele estava amparado por uma série de aliados regionais em um passado recente, que era o chamado Eixo da Resistência, com Hezbollah, com Hamas, com a Jihad Islâmica, com os Houthis, com milícias no Iraque. Desde que houve o atentado contra Israel praticado pelo Hamas e Israel fez todas as ações que desrespeitaram os direitos humanos também, né, na faixa de Gaza, eu diria que quase todos esses grupos foram muito combatidos por Israel. Falta ainda, segundo Israel, a cabeça do povo, que olha, pelas informações, talvez não tenha um futuro tão longo, até porque os americanos prometeram. Se houver repressão violenta contra os manifestantes, nós vamos intervir. Se os americanos fizeram isso na Venezuela, por que não poderiam fazer contra o Irã? Lembrando que o Irã tem um sistema de defesa, tem mísseis de longo alcance, de produção própria, inclusive, hein? Muito capacitados, então pode ser que haja um princípio de um conflito maior e mais perigoso no Oriente Médio do que, claro, no Irã. Beleza, pessoal? Do que na Venezuela, perdão. Beleza? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.